Eles não deveriam estar ali. Lauren observava a própria mão entrelaçada à de Pietro como se pertencesse a outra mulher. O anel em seu dedo ainda estava lá. O dele também. 2 círculos de ouro que naquela manhã cinzenta pesavam mais do que nunca. O café esfriava sobre a mesa pequena, esquecido. Do lado de fora, a cidade seguia normal. Pessoas indo trabalhar, casais caminhando de mãos dadas, vidas inteiras acontecendo, sem saber que, naquele apartamento discreto, 2 existências tinham sido viradas do avesso. Se alguém nos visse agora, Lauren murmurou sem terminar a frase. Pietro não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos nela, não com culpa, mas com uma honestidade crua que ela não via em seu marido havia anos. Veriam 2 pessoas tentando respirar, disse por fim. Se você gosta desse tipo de história, deixe seu like, se inscreva no canal para receber mais histórias como essa e comente aqui de qual cidade você está ouvindo. Lauren sentiu o nó na garganta apertar. Eles não tinham começado com beijos, nem com promessas. Tinham começado com verdades, as mais dolorosas. 2 desconhecidos unidos pela mesma traição, pelo mesmo choque, pela mesma pergunta que ainda ecoava entre eles. Como continuar vivendo depois que tudo em que se acreditava desmorona? Ela soltou a mão dele devagar, como se o gesto fosse mais íntimo do que qualquer toque anterior. Isso não era para acontecer, disse, com a voz baixa. Eu sei, Pietro respondeu. Mas aconteceu. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio de tudo o que ainda não tinham coragem de admitir. Eles ainda não sabiam se aquilo era apenas um abrigo temporário ou o começo de algo que mudaria tudo. Mas uma coisa era certa. Depois daquele encontro, nenhum dos 2 conseguiria voltar a ser quem era antes. O celular vibrou sobre a pia da cozinha exatamente às 18h12. Lauren ainda lembra desse detalhe com precisão cruel, porque foi o momento em que o chão se abriu sob seus pés, mesmo que tudo ao redor continuasse absurdamente normal. O molho fervia baixo na panela. A mesa estava posta para 2. O vinho respirava na taça do marido. Ela pegou o telefone sem pressa, esperando alguma mensagem comum. Um atraso. Chego já. Mas não era dele. Era de um número desconhecido. Desculpa te avisar assim. Você não me conhece. Mas acho que merece saber que seu marido não está trabalhando até mais tarde. O coração de Lauren acelerou de forma descompassada. Os dedos tremiam quando ela abriu a foto anexada. Ali estava ele. O sorriso que ela conhecia. O relógio que ela tinha dado de presente. A mão dele apoiada nas costas de outra mulher. Íntima demais para ser um engano. Lauren sentiu o corpo inteiro esquentar, depois esfriar. Não chorou. Ainda não. Desligou o fogo. Sentou-se à mesa. Olhou para a taça de vinho intocada. E pela primeira vez em anos, percebeu o quanto sua casa era silenciosa. O marido chegou depois das 10. Lauren estava sentada no sofá, no escuro. O jantar, intacto, havia sido jogado no lixo. Ela não teve coragem de comer nem de guardar. Você ficou acordada? Ele perguntou, largando a pasta. Ela se levantou devagar. Onde você estava? A pergunta saiu calma demais, e isso o deixou alerta. No trabalho. Eu te falei. Lauren estendeu o celular aberto na foto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele abriu a boca. Fechou. Passou a mão no rosto. Não é o que você está pensando. Lauren sorriu. Um sorriso quebrado. Engraçado, disse. É exatamente o que eu estou pensando. Pietro descobriu a traição da forma mais humilhante possível, ouvindo uma conversa que não era para ele. Chegara mais cedo do trabalho, cansado, decidido a surpreender a esposa. As chaves fizeram pouco barulho ao cair sobre o aparador. Ele tirou os sapatos com cuidado, quase em respeito ao dia longo que tivera. A voz vinha do quarto, baixa, entre risos, sussurrada. Ele nem desconfia, dizia ela. Pietro parou no corredor. O coração começou a bater forte demais, rápido demais. Hoje à noite fica difícil, mas amanhã eu invento alguma coisa. Ela continuou. Houve uma pausa. Um riso abafado. Um som que Pietro conhecia bem.
mas nunca ouvira direcionado a outra pessoa. Ele se apoiou na parede, sentindo o ar faltar. Não abriu a porta, não fez barulho, não entrou em confronto. Saiu do apartamento com o peito apertado e uma pergunta martelando a cabeça: há quanto tempo eu não sou mais parte da minha própria vida? Pietro passou a noite dirigindo sem rumo. A cidade parecia outra quando se está em choque. Os semáforos demoravam demais. As músicas do rádio eram todas inadequadas. Parou em um bar pequeno, quase vazio. Pediu um uísque que mal sentiu descer. Olhou para o reflexo no espelho atrás do balcão e mal se reconheceu. Casado, fiel, correto e ainda assim, substituível. O celular vibrou. Era uma mensagem da esposa. Onde você está? Precisamos conversar. Ele virou o copo de uma vez. Sim, precisavam, mas não naquela noite. O destino ainda não tinha cruzado Lauren e Pietro, mas a mesma dor já corria paralela entre eles, aproximando-os sem que soubessem. E o encontro estava mais perto do que imaginavam. O bar não era elegante nem barulhento. Era apenas escuro o suficiente para esconder quem não queria ser visto. Lauren entrou sem saber exatamente por quê. Talvez pela música baixa, talvez pelas mesas afastadas, talvez porque naquela noite voltar para casa parecia impossível. Sentou-se no balcão e pediu um vinho tinto. Não olhou o celular. Não queria mensagens, nem perguntas, nem explicações que ainda não sabia dar. O copo mal tinha tocado o balcão quando alguém ocupou o banco ao lado. Esse lugar costuma ficar mais cheio, disse o homem mais para o vazio do que para ela. Hoje parece que todo mundo desistiu de sair. Lauren sorriu de canto, sem olhá-lo. Ou todo mundo resolveu ficar onde dói menos. Ele virou o rosto, surpreso pela resposta. Havia algo na voz dela que não pedia conversa, mas também não recusava. Vinho? Perguntou observando o copo. Hoje só isso. Ele fez um gesto para o bartender. Um uísque. Ficaram em silêncio, enquanto as bebidas eram servidas. A música antiga preenchia o espaço entre eles, criando uma intimidade involuntária. Lauren percebeu o anel no dedo dele quando ele levou o copo aos lábios. Não comentou. Não precisava. Ele, por sua vez, notou o brilho discreto no dedo dela. O mesmo tipo de brilho que naquela noite parecia pesar mais do que adornar. Brindar por alguma coisa? Ele perguntou, levantando levemente o copo. Ela pensou por um segundo. Por noites que não acabam do jeito que a gente imaginou. Ele encostou o copo no dela devagar. E por estranhos que entendem isso sem perguntar demais. Beberam. O álcool não trouxe euforia. Trouxe calma. Uma pausa no caos. Engraçado, Lauren disse, olhando para o reflexo do próprio rosto no espelho atrás do bar. Às vezes a gente senta do lado de alguém completamente desconhecido e se sente menos sozinho do que em casa. Ele assentiu. Em casa, quase sempre é onde a solidão grita mais alto. Ela o encarou pela primeira vez de verdade. O rosto cansado, os olhos atentos. Não havia flerte explícito, havia reconhecimento. Você também está fugindo? Ela perguntou. Ele demorou a responder. Estou tentando não afundar. Lauren virou o copo devagar entre os dedos. Funciona? Ele soltou um meio sorriso. Por alguns minutos. O silêncio voltou, mas agora era confortável. Eles não precisavam explicar nada. Não precisavam justificar a presença ali. Depois de um tempo, Lauren olhou o relógio. Já está tarde. É, ele concordou. E ainda assim não parece. Pagaram suas bebidas. Caminharam juntos até a porta. Antes de sair, ele hesitou. Foi bom? Isso, disse sem saber exatamente como nomear. Lauren assentiu. Foi. Não trocaram nomes. Não trocaram números. Não prometeram nada. Mas quando se separaram na calçada, cada um indo para um lado, a mesma certeza silenciosa se instalou em ambos. Aquele encontro tinha deixado marcas demais para ser apenas uma noite qualquer. E em algum ponto inevitável do caminho, voltariam a se encontrar. O casamento não terminou de uma vez. Ele começou a acabar aos poucos, nos silêncios longos demais,
e nas conversas que nunca chegavam ao fim porque ninguém tinha coragem de ir até o ponto. As manhãs passaram a ser feitas de gestos automáticos, xícaras lado a lado sobre a mesa, celulares virados para baixo, perguntas evitadas. Tudo parecia igual por fora, mas sustentado por um equilíbrio frágil demais para durar. Dormir na mesma cama não significava descanso. Os corpos estavam próximos, mas ausentes. O toque vinha por hábito, não por vontade. E quando acontecia, deixava um gosto estranho de erro, não pelo que se fazia, mas pelo que se pensava enquanto fazia. O anel no dedo deixou de ser símbolo e passou a ser peso. Havia uma tentativa constante de manter as coisas funcionando, como se cumprir a rotina fosse suficiente para impedir o fim. Arrumar a casa, responder mensagens, trabalhar, sorrir quando necessário. Tudo isso sem conseguir respirar fundo de verdade. As conversas, quando surgiam, eram rasas ou defensivas. Palavras como fase, cansaço e rotina apareciam como desculpas aceitáveis. Ninguém dizia o que realmente importava, que a solidão tinha se instalado sem pedir permissão. Dormir no sofá passou a acontecer sem discussão. Um espaço improvisado para não encarar o que já estava quebrado. Um acordo silencioso para evitar confrontos que exigiriam decisões. E no meio disso tudo, surgia um pensamento incômodo demais para ser ignorado. A lembrança de um bar escuro, de uma música baixa, de um estranho que não perguntou, não julgou, não exigiu. Alguém que ouviu o silêncio e entendeu. Pensar nisso trazia culpa, mas trazia alívio também. Era como lembrar que ainda existia a possibilidade de ser visto sem precisar se explicar. O problema não era desejar outra pessoa, era desejar respirar e perceber que o casamento, que um dia foi abrigo, agora pressionava o peito por dentro, tirando o ar pouco a pouco. Nada tinha acabado oficialmente, mas algo essencial já não existia mais. E quando se perde o fôlego, cedo ou tarde, a gente procura uma saída, mesmo sem saber onde ela vai dar. A verdade tem um jeito cruel de se anunciar aos poucos. Ela não grita, ela se insinua. Tudo começou com um detalhe pequeno demais para ser ignorado. Uma mensagem fora de horário, um nome que nunca havia sido mencionado antes, um cuidado exagerado ao esconder o celular sobre a mesa. Nada que, isoladamente, fosse prova de algo, mas juntos formavam um desenho impossível de não enxergar. A suspeita voltou a ocupar espaço, não como surpresa, mas como confirmação silenciosa de que ainda havia coisas sendo escondidas. Foi numa tarde comum, dessas em que nada deveria acontecer, que o quase se tornou perigoso. O celular foi deixado sobre o balcão da cozinha, esquecido por segundos demais. A tela acendeu com uma notificação simples. Mais tarde, no mesmo lugar? Não havia nome completo, apenas um apelido. O coração acelerou. Não por ciúme, isso já não existia da mesma forma, mas por cansaço, pela certeza de que a mentira ainda estava ativa. Sem dizer nada, o aparelho foi deixado exatamente onde estava. Fingir não ver parecia mais fácil do que abrir outra ferida. Mais tarde, uma saída anunciada de última hora, um banho demorado, um perfume que não fazia parte da rotina. A desculpa foi fraca, mas ninguém discutiu. O endereço descoberto veio por acaso, uma fatura esquecida, um nome de bar que soou familiar demais. Era o mesmo bar, o mesmo lugar de luz baixa, música antiga e conversas que não exigiam explicação. A coincidência causou um frio imediato no estômago, não por ciúme, mas por algo mais inquietante. Naquela noite, o bar estava mais cheio. Mesas ocupadas, vozes sobrepostas, risos dispersos. Entrar ali foi um erro calculado, uma tentativa de confirmar algo que já se sabia, mas não se queria admitir. O olhar percorreu o ambiente com cuidado excessivo. E então, aconteceu. Do outro lado do bar, quase escondidos pela pouca luz, dois corpos próximos demais para serem apenas conhecidos. Uma mão tocando o braço da outra com intimidade contida. Um sorriso reconhecível. Um gesto repetido. O choque veio seco. O nome quase escapou dos lábios. A aproximação aconteceu por impulso. 3 passos. 2.
E então, o movimento errado. Uma risada mais alta em outra mesa. Um grupo passando na frente. Um corpo se deslocando, bloqueando a visão. Quando o campo de visão se abriu novamente, eles já não estavam ali. Restava apenas o copo esquecido sobre o balcão, ainda gelado, ainda marcado por batom. O coração demorou a desacelerar. Não houve confronto. Não houve confirmação. Apenas a certeza perturbadora de que tudo estava perigosamente conectado. E, em algum ponto muito próximo, a verdade completa estaria esperando para ser descoberta. A verdade não foi dita em voz alta. Ela simplesmente caiu no meio do caminho, impossível de contornar. O encontro aconteceu por acaso de novo. Não porque foi marcado, mas porque algumas coisas insistem em se cruzar quando já não podem ser evitadas. Era fim de tarde. Um lugar neutro, um espaço público demais para explosões, silencioso demais para mentiras longas. O reconhecimento foi imediato. Um olhar que parou por tempo demais. Um passo hesitante. O mesmo desconforto familiar da primeira vez, agora atravessado por algo mais sério. Sentaram-se à mesma mesa sem pensar muito, como se já estivesse decidido. "Eu quase te vi outro dia", alguém disse quebrando o silêncio. "Eu sei", veio a resposta sem fingimento. Houve uma pausa curta, densa. "Era o mesmo bar", continuou. "A mesma noite. O ar mudou. Não havia mais espaço para evasivas." "Você estava com alguém", a outra voz completou. Não foi uma acusação, foi constatação. O silêncio que se seguiu foi pesado demais para ser casual. "Casado", veio a confissão simples, sem defesa. O impacto não veio com raiva, veio com reconhecimento. "Eu também." Os dois anéis estavam ali, visíveis, inevitáveis. Foi então que a coincidência deixou de ser coincidência. O nome surgiu sem intenção, puxado por um detalhe pequeno demais para ser ignorado. Um comentário solto, uma reclamação antiga, um hábito específico que soou familiar demais. As peças se encaixaram rápido demais. "Espera", a voz falhou. "Como ele se chama?" O nome foi dito. E o mundo pareceu parar por um segundo inteiro. O mesmo nome, a mesma pessoa. A confirmação veio com outro detalhe. Um horário repetido, uma desculpa conhecida, um perfume mencionado. Não houve grito, não houve cena. A verdade se apresentou inteira, nua, impossível de negar. Então, alguém começou, mas não terminou. "Sim", a outra voz respondeu. "É isso. Dois estranhos, casados com outras pessoas, traídos pelas mesmas." O choque trouxe uma estranha sensação de clareza. Tudo aquilo que parecia confuso agora fazia sentido demais. "Isso muda tudo", alguém murmurou. "Ou explica tudo", veio a resposta. Eles se olharam como nunca antes. Não havia flerte, não havia leveza. Havia uma aliança inesperada formada pela dor. A conexão que antes parecia errada, agora carregava um peso ainda maior. A aproximação não começou com intenção, começou com necessidade. Depois da verdade revelada, ficar longe parecia impossível. Não havia mais fingimento, nem espaço para neutralidade. Eles passaram a se encontrar sem marcar, como se o corpo soubesse antes da razão onde precisava estar. Conversavam por horas, não sobre o futuro, mas sobre o que tinha sido perdido, sobre a sensação de ter sido substituído sem aviso, sobre a humilhação silenciosa de dividir uma vida enquanto outra acontecia às escondidas. O apoio veio no tom de voz, na escuta sem interrupção, na ausência de julgamentos. Era fácil demais estar ali. Difícil era voltar para casa depois. Os encontros começaram a se alongar. Um café que virava jantar. Um silêncio que não precisava mais ser quebrado. Um toque breve no braço que ficava tempo demais. A culpa aparecia sempre depois, nunca durante, porque durante havia alívio. Naquela noite a chuva caiu forte demais para despedidas rápidas. O abrigo improvisado foi um prédio antigo, quase vazio, com luz fraca e cheiro de concreto molhado. Ficaram ali, lado a lado, ouvindo a água bater no chão.
A gente devia ir, alguém disse sem se mover. Eu sei, veio a resposta igualmente imóvel. Não houve plano, não houve contagem de consequências. Houve um olhar sustentado por tempo demais. O primeiro toque foi cuidadoso, não urgente, como se pedisse permissão para existir. Quando aconteceu, o beijo não foi explosão, foi rendição. Um gesto lento, contido, carregado de tudo o que vinha sendo evitado. Nenhum dos dois avançou rápido, nenhum recuou. Era errado. E ainda assim, parecia inevitável. O mundo não desapareceu. As alianças ainda estavam ali. As consequências também. Mas, naquele instante, entre a chuva e a respiração contida, atravessaram a linha que juraram não cruzar. Não por desejo apenas, mas por cansaço de resistir sozinhos. Quando se afastaram, o silêncio voltou diferente, mais pesado, mais definitivo. Nada havia sido prometido, mas algo havia sido quebrado. E, a partir daquele momento, não seria mais possível fingir que ainda estavam do mesmo lado da linha. O segredo não grita. Ele sussurra o tempo todo. Depois da linha cruzada, nada voltou ao lugar, mas tudo precisou fingir que estava. As mensagens passaram a ser apagadas, os encontros encurtados, os olhares evitados em público. Ainda assim, era impossível desfazer o que já existia. O erro começou pequeno, um atraso fora do padrão, uma desculpa repetida 2 vezes na mesma semana, um silêncio estranho do outro lado da mesa de jantar. Vai sair de novo hoje? Vou resolver umas coisas. Ultimamente você anda resolvendo muita coisa fora de casa. A frase não era acusação direta, mas carregava algo afiado por baixo. As perguntas começaram a se repetir com variações mínimas. Você anda diferente. Diferente como? Distante. Nada era dito com agressividade, mas tudo era observado. O celular passou a ser um risco constante. Um pedido para emprestar o aparelho. Um olhar rápido demais para a tela. Um tempo longo demais antes de responder uma mensagem. O coração disparava a cada notificação inesperada. Numa tarde comum, a tela acendeu quando alguém estava perto demais. Quem é? Do trabalho. A resposta saiu limpa, rápida, ensaiada demais. O silêncio que se seguiu foi mais revelador do que qualquer discussão. O encontro daquela noite aconteceu sob tensão. O abraço foi breve, o toque contido. O medo ocupava o espaço entre eles. Estão desconfiando. Eu sei. Dá para sentir. A gente precisa ter mais cuidado. Ou parar. Nenhuma das duas opções parecia possível. Ficar longe doía. Continuar exigia mentir melhor. Naquela noite, o sono não veio. Não por culpa, mas por antecipação. Pela certeza incômoda de que algo estava prestes a escapar do controle. A verdade ainda não tinha sido dita, mas já circulava pelo ar. E quando isso acontece, é apenas questão de tempo até alguém respirar fundo e perguntar demais. Lauren e Pietro sentaram um de frente para o outro, como 2 pessoas cansadas de sobreviver em silêncio. Não havia mais espaço para meias verdades. O que os unia naquele momento não era apenas o que sentiam um pelo outro, mas o peso de tudo que vinha sendo empurrado para depois. A gente está vivendo no limite, Lauren disse sem rodeios. E isso não é justo com ninguém. Pietro concordou com um aceno lento. Nem com eles, nem com a gente. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, foi honesto. Pela primeira vez não precisaram fugir do que estava evidente. Eu não quero continuar mentindo, ela continuou. Não quero chegar em casa e fingir que nada mudou, quando tudo mudou. Eu também não, Pietro respondeu. O casamento acabou antes de você aparecer. Você só me fez perceber. Lauren respirou fundo. As mãos estavam firmes sobre a mesa, mas o peito doía. Não é sobre ficar juntos agora, ela disse. É sobre parar de enganar todo mundo. Pietro a encarou com atenção. Você tem certeza? Ela não respondeu de imediato. Tenho medo, admitiu, mas ficar é pior. Ele soltou um suspiro longo, como quem finalmente larga um peso antigo. Eu já estou sozinho há tempo demais, disse. Só não tinha coragem de admitir. Não houve promessa.
Não houve plano detalhado. Houve decisão. Separar não significava correr um para os braços do outro. Significava assumir a própria verdade antes de qualquer coisa. Vai doer, Pietro disse. Vai, Lauren concordou. Mas pelo menos vai ser real. Eles se levantaram quase ao mesmo tempo. O gesto foi simples, sem beijo, sem toque exagerado. O respeito pelo que ainda estava por vir era maior do que a urgência. Antes de se despedirem, Pietro falou, baixo. Seja o que for que aconteça depois. Eu não me arrependo de ter te encontrado. Lauren sustentou o olhar. Nem eu. Eles saíram em direções opostas, cada um carregando uma decisão que mudaria tudo. Naquela noite, não voltaram para casa como antes. Voltaram sabendo que no dia seguinte, palavras difíceis precisariam ser ditas e que não haveria mais volta possível. A separação não começou com gritos. Começou com um silêncio que não cabia mais dentro da casa. As palavras foram ditas de forma simples, quase cuidadosa. Não houve tentativa de convencer, nem longas explicações. Apenas a constatação de que continuar não era mais possível. O choque veio primeiro, um olhar fixo demais, um pedido para repetir. A esperança breve de que fosse apenas um desabafo mal formulado. Depois, a negação. Isso é por causa de outra pessoa? A pergunta pairou no ar, pesada. A resposta não veio de imediato. Não por estratégia, mas por respeito ao que ainda doía. É por causa de mim. Foi o que se conseguiu dizer. A raiva veio em ondas irregulares, frases ditas fora de ordem, acusações antigas misturadas com culpas recentes. O passado sendo reescrito em tempo real para dar sentido ao presente. Nada foi resolvido. Nada foi encerrado de verdade. Houve lágrimas inesperadas. Não as que se imaginava, mas as que surgem quando se percebe que algo terminou sem aplausos, sem vilões claros, sem vencedores. Arrumar as coisas foi o momento mais cruel. Separar roupas, esvaziar gavetas, decidir o que fica e o que vai embora. Cada objeto carregava uma versão antiga da vida que agora não existia mais. O corpo reagiu antes da mente. Mãos trêmulas. Falta de apetite. Um cansaço profundo que não vinha do físico. Sair de casa foi estranho. Não parecia liberdade. Parecia deslocamento. Do outro lado da cidade, a mesma sensação. A mesma casa repentinamente grande demais. A mesma pergunta sem resposta. E agora? As mensagens começaram a chegar. Amigos confusos, familiares cuidadosos demais, opiniões não solicitadas. O mundo não parou, mas tudo parecia acontecer longe. À noite, sozinhos pela primeira vez de verdade, o alívio esperado não veio. Veio o vazio. Não havia arrependimento, mas também não havia chão firme. A separação tinha sido a decisão certa. Mas o impacto imediato não tinha nada de leve, e só então ficou claro. Recomeçar não seria simples, apenas necessário. As semanas seguintes não foram marcadas por acontecimentos, mas por ausência. O silêncio se instalou sem ser combinado. Nenhuma mensagem enviada, nenhuma ligação feita por engano. Não por indiferença, mas por respeito ao que ainda precisava cicatrizar separado. Cada um ocupou um espaço provisório na própria vida. Casas emprestadas, rotinas desmontadas, dias que começavam sem saber exatamente como terminar. O tempo passou devagar demais. Havia momentos em que o impulso de escrever surgia forte. Uma frase simples. Um "como você está?", mas sempre vinha acompanhado de outra pergunta. E se ainda for cedo demais? Então, o celular era deixado de lado. A solidão tinha um gosto diferente agora. Não era a solidão do casamento vazio. Era a solidão de quem escolheu ficar só para não mentir. Algumas noites eram mais difíceis. O corpo ainda lembrava. A mente também. Não do toque, mas da sensação rara de ser compreendido sem esforço. O medo surgia em silêncio. E se tudo aquilo tiver sido apenas um reflexo da dor? E se, longe do caos, não restar nada? O tempo não respondia, apenas passava. Houve tentativas de reorganizar a vida, mudanças pequenas, novos horários,
Objetos reposicionados como se isso pudesse rearrumar o que estava por dentro. Mas certas ausências não se preenchem com rotina. O nome não era dito em voz alta, nem em pensamento consciente. Ainda assim aparecia em detalhes. Um bar visto de relance, uma música conhecida, uma frase ouvida por acaso. A distância era necessária, mas doía. No fim da terceira semana, algo mudou. Não foi um encontro, não foi uma mensagem. Foi a sensação estranha de que o silêncio já tinha cumprido seu papel e que continuar afastado começava a parecer menos cuidado e mais medo. O tempo entre eles tinha sido longo o suficiente para separar dor de escolha e curto demais para apagar o que insistia em permanecer. O reencontro aconteceu sem aviso, como se o tempo tivesse decidido intervir. Era um lugar comum demais para algo tão significativo. Gente passando, conversas paralelas, a vida acontecendo sem saber que naquele instante duas histórias voltavam a se tocar. O reconhecimento foi imediato. Não houve dúvida nem confusão. Apenas aquele segundo suspenso em que o mundo parece desacelerar. O corpo reagiu antes da mente. Um passo hesitante. Um olhar sustentado além do educado. Nenhum sorriso largo, nenhum gesto impulsivo. Só a certeza silenciosa de que o silêncio não tinha apagado nada. "Oi", alguém disse, baixo. "Oi". Nada mais parecia necessário naquele momento. Ficaram ali por alguns segundos que pareceram longos demais. As semanas de distância pesavam no ar. O que havia sido vivido separadamente agora se encontrava sem preparo. "Como você está?" Veio a pergunta que tinha sido evitada por tanto tempo. Houve uma pausa antes da resposta. "Melhor." "E você?" Tentando. Um meio sorriso surgiu, não de felicidade, mas de reconhecimento mútuo. Ainda estavam no mesmo lugar emocional, mesmo depois de tudo. "Achei que não te veria tão cedo", alguém comentou. Eu também. Não havia cobrança, não havia expectativa declarada. Apenas a constatação de que o acaso tinha escolhido o momento. "Quer sentar um pouco?" Foi perguntado com cuidado. Só conversar. O convite não carregava promessa, carregava respeito. Aceitar foi simples. Não porque fosse fácil, mas porque fugir já não parecia necessário. Sentaram-se lado a lado, com espaço suficiente para não tocar, mas próximos o bastante para sentir a presença do outro. Conversaram sobre coisas pequenas, mudanças práticas, dias confusos, tentativas de adaptação. Nada sobre sentimentos profundos, ainda. Mas havia algo diferente agora. Não era urgência, não era fuga, era escolha. Quando se despediram, não houve beijo, nem abraço prolongado. Apenas um olhar que dizia mais do que qualquer gesto. O reencontro tinha sido inesperado, mas não tinha sido em vão. Ele não trouxe respostas, mas abriu uma porta que, desta vez, não parecia errada a atravessar. O encontro não foi marcado às pressas. Pela primeira vez houve tempo. Uma mensagem simples, um horário claro, um lugar escolhido sem a necessidade de se esconder. Nada parecia extraordinário, e ainda assim, tudo era diferente. Chegaram separados, sem ansiedade visível, sem olhares furtivos ao redor. A liberdade não estava no gesto grandioso, mas na ausência do medo. Sentaram-se frente a frente, não lado a lado como antes. Havia algo a ser visto agora, sem desvios. "É estranho", alguém disse depois de um tempo, "não precisar esconder." "É", veio a resposta. "Dá até medo." O sorriso que surgiu foi breve, sincero. Conversaram sobre o que tinha mudado. Casas novas, rotinas improvisadas, o cansaço que ainda existia. Não tentaram romantizar o processo. "Eu não quero repetir erros", foi dito com firmeza tranquila. "Nem eu." O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi um acordo. O toque aconteceu sem pressa. Uma mão sobre a mesa. Um gesto simples, permitido. O contato trouxe um calor contido, consciente. Não havia pressa para avançar. Não havia urgência para provar nada. "A gente pode ir devagar", alguém falou. "Deve." O beijo veio depois, diferente de tudo que tinham vivido antes.
Não tinha desespero, não tinha culpa, tinha escolha. Foi um beijo breve, respeitoso, quase um selo de algo que ainda estava começando. Quando se afastaram, nenhum dos dois pareceu perdido. Pelo contrário, havia clareza. Não estavam juntos por carência, nem por revolta, nem por fuga. Estavam ali porque mesmo depois da distância, ainda fazia sentido. E isso, mais do que qualquer promessa, era o que tornava tudo possível. Não foi planejada como um marco. Não houve contagem regressiva nem expectativa exagerada. A noite simplesmente aconteceu, como se fosse o próximo passo natural, depois de tudo o que tinham escolhido enfrentar separados. O espaço era simples, novo demais para carregar memórias antigas, vazio o suficiente para não comparar com nada que veio antes. Sentaram-se no sofá sem pressa. A televisão desligada, a cidade fazendo barulho do lado de fora. Pela primeira vez, não havia relógio pressionando nem mentiras esperando do outro lado da porta. Se em algum momento parecer rápido demais, alguém começou. A gente para. Veio a resposta imediata. O acordo estava ali, invisível, mas firme. O toque foi diferente do passado. Não urgente, não faminto. Era atento. Como se cada gesto perguntasse, silenciosamente, se podia continuar. As mãos se encontraram com cuidado. Os corpos se aproximaram sem atropelo. Havia nervosismo, sim, mas também segurança. O beijo veio lento, carregado de tudo o que tinha sido adiado. Não era explosão, era confirmação. Quando se deitaram, não houve pressa em apagar as luzes. Olhar ainda importava. Reconhecer ainda importava. A proximidade trouxe um silêncio cheio. Não constrangedor, intenso. A entrega aconteceu sem palavras grandes, sem promessas que não pudessem ser cumpridas. Apenas presença. Não foi perfeita, nem precisava ser. Foi real. Depois ficaram ali, deitados lado a lado, sentindo o peso do dia finalmente baixar. O corpo relaxado, a mente ainda desperta. Isso assusta um pouco, alguém admitiu no escuro. Também, veio a resposta. Mas é um medo bom. Não havia mais culpa misturada ao toque, nem urgência para provar algo. A primeira noite juntos não foi sobre começo, nem sobre fim. Foi sobre estar. E naquela quietude compartilhada, ficou claro que tudo o que viria depois precisaria ser construído com o mesmo cuidado. Porque agora não havia mais sombras entre eles,